Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje um pouquinho sobre a parábola das 10 virgens e a vinda do Senhor Jesus. Quero que vocês considerem a linha pré-tribulacionista e a linha pós. Se você é daquelas pessoas que acha que não importa ficar considerando a linha errada e só acerta, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem quer entender o que faz mais sentido, e o sentido dessas coisas, do porquê que eu faço isso, não é para apenas mostrar a minha linha de pensamento e mostrar como eu manejo bem alguns textos e como a linha pós é certa e como a linha pré é errada, e seja lá qual for o pensamento de vocês. A minha preocupação são com as almas do Senhor, é com o ensino da verdade. E isso é palavra de Deus e deve ser ensinada para o seu povo. Irmãos, é bem melhor você estar preparado para a grande tribulação e ser surpreendido pelo arrebatamento iminente, secreto, seja lá qual for, do que você não estar preparado para a grande tribulação e ser surpreendido por ela. Entende, irmãos? Então, presta atenção, eu vou ler aqui para vocês. Quero ler a parábola das 10 virgens e fazer algumas perguntas, mas eu tenho que pegar isso a partir de Mateus 24, verso 36, para vocês entenderem a conexão que o Senhor Jesus faz das coisas. Mateus 24, verso 36, ele já falou todo aquele sermão que vocês conhecem, falou do princípio das dores, falou muitas coisas com detalhes, com mínimos detalhes. Mas não aparece aqui ele falando para a igreja que ela vai ser arrebatada antes. Não aparece. Verso 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui todos concordam que ele está falando do arrebatamento, vinda como ladrão, né? Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia que vem o vosso Senhor. Vê que ele está falando aqui de dia, de hora. Usou uma analogia lá com os tempos de Noé. E os pré-tribulacionistas dizem que isso daqui está falando do arrebatamento 7 anos antes da grande tribulação. E aí um é tomado e o outro deixado, só que o outro é deixado para ficar ainda mais 7 anos na terra. E nos dias de Noé, quando Noé entrou na arca, não teve mais 7 anos na terra. Vê que não bate já, né? Aí acabou o verso 42. Ele diz, mas considerai isto. Se o pai de família soubesse a hora que viria, tá vendo? Dia e hora. A hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Isso tem em Lucas também. Eu já fiz um vídeo falando de Lucas 12 e li todos os textos que falam da vinda do Senhor Jesus como ladrão, que são 5 textos. Vou deixar para vocês aí o link no comentário fixo, na descrição, na tela final, vocês acompanham. Aí Jesus continua, irmãos. Verso 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Lá em Lucas, entre um texto e outro, Pedro pergunta, Senhor, fala essa parábola para nós ou para todos? Aqui já não tem essa frase de Pedro, então você tem que somar os 2 pontos. Aí no verso 46 diz, bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com os ébrios, se ele anda assim desapercebido, bêbado, não ligando para a vinda do Senhor, como ladrão, virá o Senhor daquele servo em dia aí que não espera e hora e que não sabe, se ele não estiver vigiando. Se estiver vigiando, ele vai saber.
e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. No outro texto de Lucas está com os infiéis. E ali haverá choro e ranger de dentes. Então, Mateus 25, irmãos, o discurso continua. Chuta essa epígrafe para lá, esquece por um momento que é Mateus 25 e pensa que o Senhor Jesus está falando ainda. A parábola das 10 virgens vai falar do arrebatamento. Então eu vou ler só para fazer algumas perguntas. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Isso tem em Lucas 12, lembra? Se você assistiu o vídeo, você vai lembrar. 5 dentre elas eram nécias, loucas, né? E 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas suas vasilhas, e, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí-lhe ao encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: olha o que elas disseram, presta atenção que está saindo da boca do Senhor Jesus. Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Lembra, elas prepararam as lâmpadas, tinha um pouquinho de azeite, acendeu, começou a apagar, e elas viram que estava apagando. E elas não tinham mais reserva. E aí elas foram pedir, olha, dá azeite para nós, porque as nossas se acabam. E o Senhor Jesus disse na parábola: mas as prudentes, ele achou prudente isso, responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, arrebatamento. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, chegando as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Aí ele fala: vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Essa questão de dia e hora não está conectado aqui com Mateus 24, irmãos? Lembra que nós lemos? Olha Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as suas folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. A geração na qual estaria vendo todos os sinais dito antes. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho do Homem, senão o Pai. Não falou aqui de dia e de hora? Se você der um salto no verso 50, você vai ver que essas expressões dia e hora está conectando os pontos, a fala do Senhor Jesus. Verso 50, virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e hora em que não sabe. Castigá-lo-á e lançando-lhe a sorte com os hipócritas, ou seja, com as loucas, que ele vai falar na parábola a seguir. Vai castigar e vai lançar a sorte dele com os hipócritas. Lucas 12, com os infiéis. Mateus 25, com as loucas. Ali haverá choro e ranger de dente. Não é verdade? Essa expressão dia e hora, ela aparece em Mateus 24, 36, depois em Mateus 24, 50, que é onde ele está tratando da vinda dele. E aí em Mateus, irmãos, 25, verso 13. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia nem a hora. Ele acabou de falar a parábola das 10 virgens. Agora vamos meditar nisso, irmãos, e a gente finaliza o vídeo. Imagine uma linha do tempo e em cima dessa linha você escreve pré-tribulacionismo. Aí você coloca a vinda do Senhor Jesus antes da última semana. Então o Senhor Jesus vem, arrebata os que estão vigiando. Eles não sabem o dia nem a hora, mas estão vigiando, não são surpreendidos. Essas são as prudentes. Ele lembra? Ele acabou de falar da parábola das 10 virgens e diz: vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Estava lá em Mateus 24, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora. Está conectado.
Então aí Jesus arrebata as prudentes, e aí o que acontece com as nécias? Elas são inseridas na linha da grande tribulação, última semana, dia do Senhor, seja lá qual for o nome que você queira dar. As nécias estão agora na grande tribulação. As prudentes foram arrebatadas e estão nas bodas. Mais tarde, essas nécias batem na porta e Jesus fala. Elas falam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele fala, em verdade vos digo, nunca vos conheci. E lança a sorte dela com os hipócritas. Apartai-vos de mim. Mas, não esqueça de um ponto importantíssimo. Durante o período da grande tribulação, tem pessoas que são salvas. A pergunta-chave é, quem são essas pessoas? Porque o Senhor Jesus representou todo o povo dele em 10 virgens. 5 prudentes, 5 que não são prudentes. Em outras parábolas de Jesus, você vai ver que esse termo prudente e imprudente aparece. Por exemplo, ele fala que tem pessoas que edificam a sua casa na rocha e outras na areia. As que edificam na rocha são pessoas que ouvem a palavra e praticam. As que edificam na areia são pessoas que ouvem a palavra e não praticam, mas ouvem, só que não praticam. Aí ele fala que vem uma tempestade para ambos os grupos, só que as pessoas que edificaram a sua casa na rocha permanecem firmes. E essas pessoas, se vocês forem ver, são chamadas de prudente. As outras são chamadas de loucos. Está escrito no masculino, né? Loucos, prudentes, loucos. Mas é claro que isso está em conexão com a parábola das 10 virgens. Uns, os que edificam a sua vida, a sua casa na rocha, são arrebatados. No tempo que for do arrebatamento, né? Se dormiram em Cristo, vão ser arrebatados. Se estiverem vivos, vão ser transformados. E os que edificam a sua casa na areia, não podem ser salvos. Porque na parábola das 10 virgens, as loucas não são salvas. E se elas não são salvas, quem são as pessoas que serão salvas? Irmãos, se o próprio Senhor Jesus criou essa parábola para representar todos do seu povo, quem são essas pessoas que serão salvas na grande tribulação? Se as próprias virgens loucas, embora sejam loucas e não praticam a palavra, elas tinham um pouquinho de azeite e ouviram. O resto do mundo não ouviu. O resto do mundo vai entrar na última semana onde vai ter besta, falso profeta, grande Babilônia, enganos, catástrofes, trombetas e taças e um monte de destruição. Essas pessoas vão se converter ao Senhor Jesus? Se essas pessoas vão se converter ao Senhor Jesus, por que ele não representou essas pessoas na parábola? Os pré-tribulacionistas não pensam nisso. Ao pensarem, vão dizer que eles vão inventar qualquer coisa. Eles vão dizer que essas pessoas que se converteram são as pessoas do mundo e que vão encontrar misericórdia. Alguma coisa vai ser explicada, irmãos. Mas faz sentido o que o Senhor Jesus disse? Ele não representou todos em 2 grupos, prudentes e nécios? Prudentes e loucos? Mas as loucas não são salvas. Como a conta não fecha, nós vamos ter que fazer, se eu fosse da linha pré, ia ter que ficar contornando a situação, explicando, forçando, fazendo lá o que for para dar certo. E não dá certo porque na mente do Senhor Jesus não tinha linha pré. Não existe essa questão, eu falei no início, né, para você imaginar uma linha da última semana e colocar as prudentes sendo arrebatadas antes. Não é isso que está na cabeça do Senhor Jesus. O que está na cabeça do Senhor Jesus é que o grito da meia-noite, a palavra grito no hebraico é teruar. Yom teruar, nos remete à festa das trombetas. As trombetas estão no Apocalipse, tem 7. Quando acontecer isso, se inicia a última semana. Então essas pessoas vão estar na grande tribulação. As virgens prudentes vão ter luz, vão saber por onde caminham, vão saber por onde andam. Como a gente tem falado nos vídeos do Apocalipse 12, a mulher com as 2 asas da grande águia, as 2 testemunhas e etc e tal. Essas pessoas vão saber por onde caminham. As loucas não vão saber. Vão se render à marca da besta, o falso profeta, a imagem da besta, porque são loucas. É isso que o Senhor Jesus tem em mente quando ele está falando a parábola e a conta fecha. Porque aí sim, essas pessoas que passam na grande tribulação, as que morrem dando testemunho, ressuscitarão quando ele vier como ladrão.
na sexta taça, como está escrito. E as que foram infiéis não vão encontrar lugar nas bodas do Senhor. E aí tudo se encaixa, porque aí não tem bodas no céu enquanto uma parcela do seu povo sofre na terra. Não vai ter pessoas sendo arrebatadas e batendo o carro e sei lá, talvez até avião caindo. Eu creio que Deus não é tão ruim assim. Se ele fosse criador da linha pré-tribulacionista, ele ia esperar os aviões descer para depois arrebatar o piloto. Mas não vai ser assim com todos os que estão dirigindo. E não vai ter camiseta e roupa caindo no chão e ficando aquele besterol, que é presepada toda, que a gente não tem como não imaginar isso na linha pré. Inclusive passe até os filmes, né? Os filmes não forçam a barra, não. Mais ou menos aquela presepada ali que está inserida dentro da linha pré-tribulacionista. Não vai ter bebês de 5 anos desaparecendo no mundo inteiro. Todas as mamães com bebês de 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá, não sei até dizer até quantos anos, vão ser arrebatados. Uma criança de 5 anos não tem consciência de pecado direito, né? Assim, estou considerando uma família padrão. Às vezes tem criança de 5 anos, 7 anos que já tem consciência do pecado e faz o mal, mas tem crianças que não, são inocentes. O Senhor Jesus pegou as crianças e falou, trazei elas para mim, não impeçam elas que venham até mim, porque delas são o reino dos céus. Então as crianças de 1, 2, 3, 4, 5 anos, sei lá dizer até quando, não sei precisar isso, vão sumir do mundo. Faz sentido essa presepada toda na cabeça, irmãos? Tá óbvio que essa linha tá errada, né? Tá claro, não tá? Mas é isso daí, irmãos. Eu vou deixar para vocês no comentário fixo as instruções para os irmãos, os links que os irmãos devem seguir, os vídeos que os irmãos devem assistir em conexão com esse. E eu queria pedir para você deixar o like no vídeo, confere a inscrição, compartilha no Facebook. A palavra de Deus tem que ser compartilhada no Facebook. Compartilha para ser divulgada a mensagem. E dizer que o propósito desses vídeos é ensinar a verdade de Deus e deixar o povo preparado para a grande tribulação. Se bem que não é só assim que se prepara o povo, mas pelo menos vão estar cientes do que o Senhor Jesus tinha em mente, do que os apóstolos tinham em mente quando eles falavam desse assunto. Tá bom, irmãos? Fiquem todos na paz de Cristo, na paz do nosso Senhor e Salvador. Tá? Até os próximos estudos, então.